Não posso aceitar que o meu país seja parte do passado em 50 anos. Não acho que é aceitável para a humanidade simplesmente descartar um país. Essas foram as palavras de Tina Stacy, que é diplomata de um pequeno país chamado Ilhas Marshall, que fica no noroeste do Pacífico. Ilhas Marshall é tão remoto que os principais vizinhos, né, os países mais próximos são a Ilha de Wake, dependência da Nova Zelândia, Kiribati, Tuvalu e Nauru. Provavelmente você nunca ouviu falar em nenhum deles, e muito menos nas Ilhas Marshall. As Ilhas Marshall são um país independente desde que em 1979 separou-se do domínio colonial norte-americano. Ainda mantém uma forte relação com os Estados Unidos, porque tem uma base militar no território, mas é um dos países que está na linha de frente do aquecimento global. Vamos entender um pouco essa história? A partir do discurso da Tina Stacy na Copas 26, o mundo prestou um pouco mais de atenção no drama vivido não apenas pelas Ilhas Marshall, mas por outras pequenas nações insulares do Pacífico. As Ilhas Marshall são formadas por 29 atóis e 5 ilhas. Atol, a definição de atol é mais ou menos o contrário de ilha, né? Se ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, o atol é uma porção de água cercada de terra por todos os lados. Mais ou menos assim, né? Imagine um círculo de coral, né? Dentro tem uma lagoa, às vezes essa lagoa é imensa e muito maior do que a terra em si, e ao redor dessa lagoa vai se formando com milhões de anos, né, terras a partir dos corais. Em geral, os atóis são de pequena extensão, às vezes são 100, 200 metros de largura, embora sejam quilômetros de comprimento. Nem sempre o atol faz um círculo completo ao redor da lagoa, mas até pela formação coralínea são terras muito baixas, né? Não tem vulcões, não foram formadas pelo movimento dos continentes, então não existem elevações. E por isso esses países que são atóis são os países que estão mais próximos de desaparecer com o aquecimento global e a elevação do nível dos oceanos, né? Vi uma entrevista do presidente da Federação de Futebol das Ilhas da Marshall, e ele falando que eles sentem isso realmente, né? Que a água quando chove, né, a água não escoa, que as árvores caem no mar porque o mar vai tomando conta dos lugares habitados. A previsão das Nações Unidas é que em 2050 pelo menos 40% dos edifícios da capital Majuro estejam debaixo d'água. Então as Ilhas Marshall vivem um drama bizarro, né? Um drama assim que é dos novos tempos e que é causado pela poluição, pelo nosso consumismo e pelo capitalismo, pela ganância do capitalismo em busca de lucro, exploração e tudo mais. E os países, e os governos e os empresários, a sua maioria, não estão nem aí. As Ilhas Marshall têm atualmente 40 mil habitantes, metade deles vivem na capital Majuro. E pela forte ligação com os Estados Unidos, existem cerca de 20 mil marshaleses descendentes vivendo nos estados americanos como Havaí e Arkansas. Você acha que você nunca ouviu falar das Ilhas Marshall? Você já ouviu falar sim, de Bikini. O Bikini, a peça, né, foi batizada em homenagem ao atol de Bikini, que foi lar de testes nucleares, né, franceses e norte-americanos depois da Segunda Guerra Mundial. Um lugar que até hoje é inabitável, que as espécies de tanto fauna e flora sofreram mutações por conta dos testes nucleares. É um atol isolado e tudo mais, não vive ninguém lá, as pessoas de lá foram deslocadas por conta desses testes. As Ilhas Marshall também foram palco, né? As ilhas que formam o arquipélago de batalhas na Segunda Guerra Mundial entre americanos e japoneses, e agora eles estão numa batalha ferrenha contra o aquecimento global. Então, as Ilhas Marshall está aí nesse triste ranking como um dos primeiros países que podem desaparecer. Maldivas, Kiribati, outros países do Pacífico também estão nessa lista e a gente vai falar mais deles. E outro vídeo eu vou contar aqui uma iniciativa bem interessante das Ilhas Marshall para poder chamar a atenção do mundo, né,
para a sua causa. Você já tinha ouvido falar nas Ilhas Marshall? Uma curiosidade é que o nome das Ilhas Marshall não é como eu previa, como eu achava que sabia, devido ao secretário de Estado americano George Marshall, que fez o Plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial. Não, é em homenagem ao John Marshall, que foi um dos primeiros europeus a chegar neste arquipélago remoto. Você conhecia a história das Ilhas Marshall? Deixa aí nos comentários, porque ilhas como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.